Galera, chegando mais um dia. Hoje a gente está na última curva. A gente está na última curva para pegar aquela linha e atravessar a linha de chegada. A gente está no Provérbios 30. Hoje a gente está aqui num ambiente que não é controlado. E aí pode ser que o áudio fique ruim. Eu estou falando aqui pertinho, porque pode ser que o áudio fique ruim e por conta do som a gente tem algumas falhas. E aí você vai focar só no que é bom. Você foca no que é bom e os problemas você deixa de lado. Não precisa falar não. Só foca no que é bom, deixa o resto de lado. Ah, mas é porque deu para ouvir pouco. Foca naquilo que é bom. Tranquilo? A gente está no Provérbios 30. Estou usando aqui uma Bíblia diferenciada. Ela tem uma linguagemzinha mais difícil, mas a gente vai traçando aqui algumas estratégias para poder exemplificar melhor. Estou aqui em Jericoacoara. Hoje a gente vai gravar e amanhã também, que será a finalização. Vai ser o desfecho dos 31 dias aqui, todos os dias com vocês. Eu fico feliz em poder passar 30 dias, na verdade 31 dias. Hoje é o 30º e isso me coloca numa posição de superação. São 30 dias aqui, são quase, sei lá, mais de 900 minutos conversados. Só aí já dá em torno de 15 horas mais ou menos. Então são 15 horas de conversa aí com você durante esses 31 dias juntos, beleza? É muita coisa, né, pessoal? Mas enfim, a gente vai entrando em novos desafios. Está previsto aí para a gente levar as parábolas em diante. Então eu estou mirando nisso aí em relação às parábolas. Vamos iniciar esse projeto aí, são em torno de 40 parábolas, é muita coisa também. Ou seja, é um projeto maior do que esse que a gente está enfrentando, de 31 dias. E, enfim, a gente vai ganhando energia e vai tendo ferramentas necessárias no decorrer dos dias. Aqui a gente não espera o momento certo para poder produzir, a gente vai produzindo e à medida que a gente vai avançando, a gente vai pegando novas ferramentas, novos instrumentos, novas habilidades e vai aplicando nisso aqui, beleza? Vamos para frente, vamos colocar pressão, né? Provérbios 30, ele diz assim, ó, palavras de Agur, filho de Jaque, o Mazaíta, que proferiu este homem a Itiel e a Ucal. Ele faz um chamamento aqui no Provérbios. E aí, de fato, ele começa a falar no versículo 2, que ele diz assim, ó, na verdade, eu sou o mais bruto dos homens, nem mesmo tenho conhecimento de homem. Ou seja, ele está dizendo, pessoal, em relação à própria ignorância dele. Ele é um ser muito ignorante. Mas entenda, você vai ver aí no decorrer do que ele escreveu, que ele se acha um ser ignorante. Mas dentro das palavras dele, contém ainda, na verdade, contém ainda não, ela contém sabedoria. Não é à toa que ele está aqui. Ou seja, ele se coloca em uma posição inferior, ele não tem uma visão de soberba. Ele não tem aquele orgulho. Ele se coloca numa posição inferior. E aí no versículo 3 ele diz assim, ó, nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Ou seja, ele não tem o conhecimento daquele que é separado. Santo significa separado. Qualquer pessoa pode ser santa. Porque todos nós temos a possibilidade de carregar aquilo que Deus nos colocou. E a partir do momento que você carrega isso, você se torna um ser separado. Você é um ser diferente. Você é um ser que não faz parte daquela igualdade que te joga para baixo. Então, santo não significa que você tem poderes extraordinários. Você apenas faz aquilo que tem que ser feito. Você é um separado. Quem subiu ao céu e desceu? Aqui ele está fazendo perguntas no versículo 4. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Ou seja, ele está fazendo perguntas e essas perguntas são num tom para fazer dar uma espetada em você. Ele está dizendo assim, ó, quem subiu aos céus e desceu? Ou seja, quem foi lá e voltou e tem conhecimento disso? Quem é que entende isso? Aí na segunda pergunta ele diz, ó, quem encerrou os ventos nos seus punhos? Ou seja, quem pegou vento? Quem pegou vento? Quem encerrou o vento nos seus punhos? Quem é a pessoa que é capaz de fazer isso? E
aí na outra pergunta ele diz, ó, quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Ele faz uma pergunta. Quem colocou, quem pontuou, quem foi aí nos 4 cantos da terra e estabeleceu extremidades? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que sabes? Ou seja, ele está fazendo perguntas aqui que são perguntas que induzem você a pensar, que induzem você a sair desse lugar, que induzem você a sair da inércia. Quantas vezes você se faz perguntas? Quantas vezes você se via de uma maneira sem saída e você se fez perguntas? Entenda, dentro de você tem todas as respostas que você precisa. Dentro de você existem todas as perguntas, de todas as respostas, inclusive das perguntas que ainda vão aparecer um dia. Aí dentro está tudo guardado. Aí dentro tem todas as ferramentas que você precisa usar. E às vezes você não tem essa ideia, você não tem esse conhecimento de se fazer perguntas, de se questionar o porquê disso, o porquê daquilo, por que você está passando isso. A partir do momento que você começa a se questionar, quando você começa a se perguntar, as coisas começam a fluir, as suas perguntas, as respostas que vocês querem começam a aparecer porque vocês têm um acesso. Vocês se colocam em lugares que, como eu posso explicar, às vezes a gente se coloca em lugares que a gente não consegue acessar aquilo que a gente quer, porque a gente não acredita nisso e às vezes a gente não sabe disso. Hoje você se põe num lugar que você sabe, hoje você está entrando numa coisa muito perigosa, que é ter conhecimento, é ter sabedoria sobre isso, é você conseguir acessar isso que eu estou te falando. A partir do momento que você tem ideia disso, você começa a se fazer perguntas, as respostas começam a aparecer. E por mais que as perguntas pareçam não haver respostas, talvez hoje, mas amanhã ou depois, elas vão aparecer, como já apareceu para mim muitas vezes. Muitas das vezes eu me fazia perguntas e depois de um tempo as respostas caíam no meu colo. Vinham como uma carga na minha cabeça e eu comecei a entender, mas é por isso. E foi num momento que eu nem esperava. Eu encontro respostas de algumas perguntas num momento que eu nem espero. A gente encontra respostas de umas perguntas num momento futuro depois, e aí você utiliza essas respostas para poder ensinar outras pessoas, a poder transferir conhecimento para outras pessoas. Você recebe as respostas das suas perguntas, de repente, quando você alcança um nível de maturidade maior, quando você está em outro degrau, quando você está em outro ciclo, quando você está em outro momento de aprendizado. E é interessante que as perguntas, elas não ficam sem respostas. E outra coisa interessante é que tem pessoas que fazem perguntas que já vem a resposta na própria pergunta. Tem pessoas que fazem pergunta e a própria resposta, a maneira que elas perguntam, já vem a resposta embutida, e quando você olha para a situação, você já consegue identificar, mas a própria pessoa não identifica. É super interessante isso. Quantas e quantas pessoas a gente observa que fazem perguntas e elas mesmas já têm as respostas. Esses dias na verdade foi ontem, eu estava até conversando com um colega e a gente chegou em algum assunto que eu disse, cara, quando a gente tiver 60 anos as coisas vão se repetir, porque hoje tudo se repete, as perguntas elas se repetem. E aí eu indaguei para ele, cara, quando a gente tiver 60 anos, vai ser tudo igual, porque as coisas não mudam, as coisas não têm uma diferença. As pessoas começam a errar nos mesmos erros, elas fazem as mesmas perguntas, mantêm os mesmos comportamentos, ou seja, as coisas se repetem. Ninguém aparece com uma pergunta nova. E quando chegar nos 60 anos, você vai... Cara, cadê o novo? Cadê o novo? Cadê a coisa nova? A gente vai ficar se perguntando. No 5 ele diz assim, ó, toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Ou seja, toda a palavra de Deus é verdadeira. A pureza significa que não existe mistura. Aquilo ali é o puro, é o único, é o verdadeiro.
E aí ele diz aqui, ó, é escudo para os que confiam nele. Pessoal, quando a gente enfrenta uma guerra, a gente precisa de armamento. Existem guerras, tem pessoas que, enfim, não chegaram nesse nível de maturidade e elas não conseguem entender que existem também guerras espirituais. E as guerras espirituais são combatidas com armas espirituais. Ou seja, e aqui ele diz que a própria palavra é escudo. E quantas vezes você pode utilizar, na verdade, a palavra como escudo, mas você só vai utilizar a palavra como escudo quando você criar o hábito de ler a palavra. Ou seja, você só vai ter ela como escudo quando você entende e sabe utilizá-la como escudo. Se você não tem conhecimento disso, você não consegue utilizar uma palavra como escudo. Como você vai usar algo como escudo que você não sabe, que você não conhece, que você não teve contato? Como você vai usar um escudo se você não sabe usar o escudo? Essa é a pergunta que eu te faço. Me responde essa pergunta. Me responde essa pergunta. Ou seja, a utilização de armas espirituais vão acontecer a partir do momento que você tem conhecimento disso, a partir do momento que você lê, você observa. Eu já falei disso em vídeos anteriores. E a palavra, ela só tem poder quando ela é internalizada. A palavra aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. A palavra aqui, ó, é só uma palavra. A palavra aqui, pessoal, ela é só uma palavra, nada mais disso. Mas a partir do momento que a palavra entra, a partir do momento que você tem conhecimento da palavra, aí ela se transforma, ela transfigura em armamento. E você começa a utilizar uma arma. Quando você começa a combater com as armas que você tem, que você adquiriu, aí você fica muito forte. Aí você não consegue ser derrotado, porque as armas são eficazes. Vamos para frente, ele diz assim, ó: nada acrescente às suas palavras, nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Ou seja, nada acrescentes à palavra daquilo que está escrito, nada acrescentes além daquilo que está escrito, nada acrescentes como se Deus tivesse falado algo sem ter te falado. Ou seja, você vai ser repreendido. Você tem que usar aquilo que de fato foi posto, nada mais além daquilo que foi posto. Ele diz assim, ó: duas coisas te pedi, não me negues antes que morra. Ou seja, ele fez pedido. Aqui ele está dizendo, eu fiz 2 pedidos para Deus. E aqui ele vai dizer quais foram os pedidos. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deixes nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Quando ele diz assim, ó, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, ele está dizendo que afasta de mim aquele sentimento de orgulho, aquele sentimento de vaidade, aquele sentimento que Lúcifer teve a partir do momento que ele queria o trono para ele. Ele não queria só estar embaixo, ele não queria só ter acesso aos pés do trono, ele queria ter o próprio trono para ele. E isso significa que ele foi vaidoso, ele queria ser o ser de luz, ele queria ser superior ao Criador. E esse tá o problema. Aí é onde mora toda a questão do negócio. E junto com a vaidade, ela vem com a palavra mentirosa. E ele fez 2 pedidos, e esse foi o primeiro. O segundo ele diz, ó: não me deixe nem a pobreza nem a riqueza, mantenha-me do pão da minha porção de costume. Ou seja, ele não tem confiança nele mesmo, porque aqui ele demonstra o quê? Ele tem medo de ficar pobre e tem medo de ficar rico. Porque se ele ficar rico, ele tá passando a informação aqui, ele está gritando, dizendo que ele não vai conseguir administrar, no caso, uma possível riqueza. Ele não vai conseguir se manter de fato como ele é. Se ele tiver acesso à riqueza, se ele tiver posse de riqueza. E a pobreza, ele não vai suportar isso. Ele quer ter a mesma vida, ele quer ser igual, porque ele tem medo de estar nos extremos. Para que porventura, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Ou seja, aqui ele explica os motivos por que ele não quer ficar pobre e por que ele não quer ficar rico. Ele quer continuar da mesma forma. Ele se apegou àquela maneira como ele está. Ele quer viver da mesma maneira. Ele não quer mudar aquilo ali. Ele quer estar numa zona de conforto.
Essa é a ideia que se passa. Pessoal, essa é a ideia que se passa. Quando você tem medo do patamar de cima ou do patamar de baixo, significa que você quer estar, a sua cabeça quer estar na zona de conforto. Quantas pessoas estão assim na zona de conforto? Quantas pessoas têm medo de crescimento? Eu conheço várias pessoas que têm medo de crescer. Eu conheço várias pessoas que têm pavor de crescer. E conheço várias pessoas que têm pavor também de descer um degrau, têm pavor de descer um patamar. Então as pessoas se colocam num estado de dormência, elas se colocam num estado onde elas não querem progredir. Ou seja, quando você se coloca num estado desse, você também não está sendo aquilo que foi posto para você ser. A vida, ela é tida como uma vida repleta de desafios. E eu já falei, eu não sei se foi aqui ou se foi para algum colega, eu disse que a vida, você vai vivendo desafios dias e dias após dias. Tem gente que empurra desafios, na verdade, elas empurram o desafio para frente, elas pensam que estão se esquivando dos desafios. Presta atenção nisso aqui, pessoal. Tem pessoas que pensam que estão se esquivando dos desafios, mas na verdade elas estão empurrando para frente. Quando você empurra o desafio para frente, ele vai se acumulando. E ele vai se acumulando numa fase bem delicada. Viva todos os desafios que você tem para viver. Presta atenção. Viva todos os desafios que você tem para viver, da maneira como eles vêm. Porque se você ficar empurrando desafios para frente, você vai ter que viver os desafios. De alguma forma, você vai passar pelos desafios. Não tem como fugir dos desafios. Não tem como fugir desse mundo que foi preparado para poder te afiar, como se fosse uma pedra amolando uma faca. A gente veio para ser afiado. E nesse processo de afiação, nesse processo de dar o fio da faca, isso envolve dor, isso envolve negação. Isso você tem que se negar, na verdade. Você vai ter que se negar. E isso provoca dor. E as pessoas não querem sentir dor. E as pessoas vão empurrando isso para frente. Só que uma hora, essa conta vai fechar. E não tem mais para onde correr. Você vai ter que sentir toda a dor de uma vez só. E é interessante que às vezes as pessoas escolhem sentir a dor de uma vez só, do que sentir aos poucos, todos os dias. Mas geralmente essa ideia de sentir dor aos poucos todos os dias, a gente vai começando a criar uma certa resistência. A gente vai procurando dores maiores. E as pessoas que empurram essas dores para frente, elas vão começando a enfraquecer, porque elas não querem sentir dor. E qualquer dor que elas sentem, aquele mínimo de dor que é sentido, já é um pavor, já é uma tortura, já é algo que provoca um desassossego enorme. Então a ideia é, Michael, qual é a ideia? A ideia é sentir as dores. Todos os dias você vai sentir a sua dor. Todos os dias você vai sentir a dor de uma negação do próprio corpo. Todos os dias você vai sentir a dor de aprender alguma coisa. Todos os dias você vai sentir a dor de enfrentar o medo. Todos os dias você vai sentir a dor de ter uma família. Todos os dias você vai sentir a dor, no caso, se você for homem, de você construir e manter uma família, de treinar uns filhos. Você tem que sentir essa dor. Eu não queria sentir uma dor de ter uma família e de treinar filhos, mas eu percebi que existe algo dentro de mim que aponta para isso. Eu percebi que existe algo dentro de mim que é muito forte em relação a isso. E isso é uma dor que tem que ser passada. E tá tudo bem, eu já coloquei na minha cabeça, homem foi feito para sentir dor. Presta atenção, se você é homem, cara, homem foi feito para sentir dor. Você tem que correr atrás de responsabilidades. Você tem que correr atrás da dor para você poder crescer. Você tem que desenvolver. A vida foi feita para ser desenvolvida. E enquanto você ficar se escondendo das dores, você não vai conseguir crescer. E todas as dores, elas estão elencadas aqui. O que você precisa fazer? Ah, mas construir uma família é uma dor de cabeça enorme. Ter uma esposa é uma dor de cabeça enorme. Tudo bem. E é sobre isso, você vai ter que ter. Você vai ter que quebrar a sua cabeça. Você vai ter que passar por isso. Essa é a dor que você vai ter que sentir. Essa é a dor que você vai ter que sentir. E se você não quer sentir, mas eu não quero sentir essa dor, e tá tudo bem. Você vai sentir uma dor no futuro, talvez maior. Mas você não vai conseguir passar ileso. Você não vai conseguir passar ileso. Vamos pra frente. No 9 ele diz assim, ó.
para que, porventura, estando farto, não te negues e que venha a dizer quem é o Senhor. Que empobreça, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Isso aqui já foi lido. No 10 ele diz, ó, não acuses o servo diante do seu Senhor, para que não te amaldiçoe e tu fiques ocupado. Ou seja, tem gente que aponta o dedo, aqui ele está falando no servo, mas vamos colocar na questão de uma empresa. Tem gente que aponta o dedo no funcionário na frente do patrão. Aqui ele está dizendo isso. Você está colocando, você está julgando, você está salientando, você está denunciando uma pessoa, no caso, para o patrão dela, para o rei, para a pessoa que a administra, entende? E aqui ele está te dando uma dica, ele está te dando um conselho. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Só isso aqui talvez seja a parte mais importante do dia de hoje. A geração. A geração. A gente vê gerações que elas não honram pai e mãe. E aí diz honrar pai e mãe. Talvez, não sei se vocês lembram aí, quem fez catecismo, existe lá, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e dias de festa, honrar pai e mãe. O quarto mandamento, honrar pai e mãe. Quem honra pai e mãe tem longevidade e prosperidade. Isso aqui também é uma promessa da Bíblia. E as pessoas, elas esquecem de honrar o pai e a mãe. Eu já falei também no vídeo posterior que o maior presente que um pai pode ter é que um filho ele vingue. O que é vingar? É crescer, é dar fruto, é dar certo. Quando a gente diz essa planta vingou, essa plantação vingou, significa que essa plantação ela deu frutos. Essa plantação ela vai me dar colheita. E para um pai vingar, um filho vingar, significa que ele deu frutos. Isso é o maior presente para um pai. Isso é a maior felicidade para um pai. E quando você tem a possibilidade de vingar, você tem a possibilidade de dar certo e você se nega, você está desagradando, na verdade, dois pais. O seu pai e o pai lá de cima. Porque a vontade de Deus é que sempre os filhos dele dêem certo. A vontade de Deus é que, de fato, vocês consigam vingar. E hoje, talvez, um dos meus maiores combustíveis é poder honrar o meu pai, é poder honrar minha mãe. Esse talvez seja um dos meus maiores combustíveis. No caso, a família. E a minha família, e a construção da minha família também. Tudo hoje aponta para isso. Todas as ideias, todas as ações, todas as atitudes, tudo meu aponta para isso. E vai chegar um dia onde eu vou poder honrar o meu pai e minha mãe. Preste atenção, eu vou falar até de novo. Eu vou falar de novo porque o vento pode ter cortado. Vai chegar um dia onde eu vou honrar o meu pai e minha mãe. E esse dia ele está bem próximo. Esse dia está bem próximo. Onde de fato eu vou chegar e vou falar, olha, isso aqui eu estou honrando você por tudo que você fez por mim. Eu estou honrando você por toda a criação, por toda a educação, por ter o compromisso, por ter me ajudado, por ter me colocado numa escola, por ter brigado comigo, por ter me batido, por tudo. Essa é a maior honra que eu quero dar para eles. Essa é a maior vontade. E a segunda é honrar a minha família, a família que eu vou construir, a minha esposa, os meus filhos. E hoje o meu maior motivo, hoje a minha maior, aquela maior energia que eu carrego dentro de mim é para essas duas coisas. É essas duas coisas. Então, logo, logo eu vou poder estar honrando o meu pai e minha mãe, logo, logo eu vou poder estar honrando a minha família, a minha esposa, dando uma casa para ela, dando uma assistência, dando um filho, dando educação, dando segurança. Todas essas maneiras são maneiras de honrar e isso é o que me move até hoje. Vamos para frente. No 13 ele diz assim, ó, há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Aqui ele está falando sobre orgulho, pessoal, olhos altivos, aquela pessoa que ela se acha melhor do que todo mundo, as pálpebras levantadas, aquela pessoa que olha você de cima para baixo. Isso é um comportamento luciferiano, isso é um comportamento diabólico, do demônio. O orgulho foi a queda principal de Lúcifer. Foi através do orgulho que Lúcifer caiu, foi através do orgulho que 1/3 dos anjos, preste atenção, 1/3 dos anjos caíram por terra, porque eles seguiam
conseguiram aquilo que Lúcifer queria. E todas as pessoas que mantêm um comportamento desse, um comportamento altivo, uma cabeça erguida, elas estão mantendo um comportamento que não compatibilizam com aquilo que é pregado por Deus. Aquilo que é pregado por Deus é um comportamento de humildade, é aquilo que você se coloca em posição de servir as pessoas. Vamos para frente. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Ou seja, está se levantando, pessoal, uma geração. Na verdade, são duas gerações. Essa geração que vai consumir pessoas através disso que ele colocou, que consomem os aflitos e os necessitados dentre os homens. Ou seja, eles vão atingir as pessoas que têm necessidade. Eles conseguem identificar essas pessoas aflitas e essas pessoas necessitadas e vão tirar alguma coisa delas. Está se levantando também uma geração, e aqui eu abro até um parênteses para falar sobre uma nova geração que está criando. Essa geração que vai se levantar é uma geração de avivamento. O Brasil, pessoal, ele vai viver um momento diferente. Ele vai levantar pessoas onde vão reavivar essa nação. Essa nação vai ser reavivada. E através de você, através das suas palavras, isso vai ser cumprido. O Brasil, ele tem uma missão enorme para ser cumprida. E aos poucos, a gente vai conseguir fazer isso. A gente vai conseguir reavivar pessoas. Mas como é que reaviva pessoas? A gente reaviva pessoas através de palavras e comportamentos. A gente vai transformar essa nação numa nação que se torne exemplo. Essa nação, ela vai levar a palavra para outras nações. E isso vai ser bem bacana, e eu vou conseguir viver isso, eu vou conseguir presenciar isso, e você também vai fazer isso. Você vai fazer parte dessa nova nação. Você vai fazer parte de tudo isso. Ah, Michael, eu não acredito porque o tempo que a gente vive é mau, as pessoas são más. Não, amigo, a gente vai fazer isso. Na verdade, já está sendo feito. Já está sendo feito, a gente está esperando só você poder abrir a boca. A gente está só esperando você abrir essa boca para poder levantar as pessoas que estão ao seu redor, para você fazer a diferença na sua vida e as pessoas que estão ao seu redor sentirem a diferença também. A gente está esperando você para dar o pontapé inicial. E fica tranquilo, se você não fizer, vai vir outra pessoa que vai fazer. Se você não fizer, vai vir outras pessoas que vão fazer no seu lugar. Não perca tempo. Tranquilo? Vamos fazer agora aí a nossa oração. Hoje foi o capítulo 30, passou voando. Já são 27 minutos aqui, é meu comandante, ó. Ah, homem aí. A gente tá aqui há 27 minutos conversando, a gente vai fazer o desfecho do nosso livro aqui no capítulo 30. Beleza, pessoal? Capítulo 30. Fecha os olhos aí pra gente fazer uma oração. Fecha os olhinhos aí pra gente fazer uma oração. E a gente diz assim, ó. Respira, solta o ar. Respira, solta o ar. Mais uma vez, respira, solta o ar. E a gente diz, Pai, a ti rendo graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, que se renova todos os dias, assim como o sol da manhã. Eu te agradeço, Pai, pelo dia de hoje. Eu te agradeço pelo esclarecimento. Eu te agradeço pela clareza. Eu te agradeço pelas palavras. Eu te agradeço, Pai, por estar completando mais esse ciclo e que venham outros tantos ciclos para a gente poder completar. Eu te agradeço, Pai, por essa nação que vai passar por um reavivamento. Essas pessoas vão ser reavivadas, que vão reavivar outras pessoas. E essa nação vai conseguir reavivar outras nações. A gente vai seguir uma demanda dos céus. A gente vai conseguir tocar o coração de várias pessoas. E você e eu somos pessoas que foram levantadas, foram pessoas que foram contempladas para participar disso. Eu te agradeço, Pai, por ser um escolhido. Eu te agradeço por fazer parte disso. Eu te agradeço, Pai, pela confiança que tu tens em mim. E eu sei, Pai, que tu é um patrocinador. E à medida que eu for avançando, à medida que eu for andando e desenvolvendo, eu vou sendo patrocinado pelas tuas palavras, por tudo que você tem guardado para mim. Eu te agradeço infinitamente. Em nome de Jesus, amém. Beleza, galera? Show de bola. Hoje foi pressão. 30, amanhã a gente tá na reta final. Amanhã vai ser pancada o nosso desfecho, viu? Manda esse vídeo aí, pessoal, para essas pessoas que vão fazer parte desse reavivamento. Manda esse vídeo para pessoas que precisam ouvir essas palavras, para as pessoas que precisam
ter essa energia dentro de si, para pessoas que consigam atingir outras pessoas. Esse vídeo é para essas pessoas, esse vídeo é para reavivar essas pessoas e você vai fazer parte desse reavivamento, beleza? Tamo junto, amanhã a gente tá botando pressão. Valeu, galera!